Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita honra e satisfação que estamos reunidos nessa noite para o lançamento do livro Complexidade, Características e Desdobramentos do autor, professor doutor Raul José de Oliveira, aqui no SEAG, Centro Espírita Antônio Grim, núcleo filiado da SBE, Sociedade Brasileira dos Estudos Espíritas. Saudamos a todos aqui presentes e passamos a palavra para a senhora Edla Castro, presidente do SEAG, Centro Espírita Antônio Grim. Boa noite a todos. Estou muito feliz. Feliz por poder encontrar todos os irmãos aqui hoje. Tantas presenças ilustres, amigos, queridos de tanto tempo. Os irmãos da casa, exercitandos, coordenadores, monitores. Este é um momento muito especial para nós, para a nossa casa. Em dado momento, o professor Raul nos convidou para que fizéssemos esse evento aqui. Ele falou: eu gostaria de lançar o meu livro aqui no SEAG. E para nós é uma grande honra, professor Raul, uma grande honra. Especialmente para mim, que fui sua aluna por tantos e tantos anos. Muito obrigada. Irmãos, tão importante para nós todos da SBE termos o lançamento de um novo livro. É um momento a qual nós devemos sempre pensar que estamos aqui dando continuidade ao trabalho do nosso querido professor, Dr. Mauri Rodrigues da Cruz. Quando temos um novo livro, temos uma nova oportunidade de aprendizado, de continuarmos todo esse legado que ele nos deixou. Então, este realmente é um momento especial. E mais especial ainda, por contar com a presença de vocês. Nós aqui nesta casa somos uma família, a família SEAG é uma família muito unida. E somos muito festeiros, gostamos muito de festa mesmo. E por isso, nesta noite, felizes estamos todos por poder recebê-los. Nós todos fomos privilegiados, muito privilegiados, por todo o conhecimento que pudemos compor durante toda a nossa caminhada junto a esta casa, junto à SBE. Então, nós só temos que trabalhar e agradecer muito por esses momentos especiais, quando podemos nos encontrar e quando podemos festejar. E hoje é um dia para festejar. Então, agradeço muito a presença de todos os irmãos, feliz por tê-los aqui. E a nossa casa sempre estará com as portas abertas para cada um de vocês. Muito obrigada.
Convidamos o senhor Paulo Roberto Obreiro, presidente da SBS, Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, para proferir seu discurso. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que tem sido sempre uma alegria muito grande vir aqui no SEAG, encontrar os irmãos e dar os parabéns a Eda por essa atividade. Eu acho que depois da pandemia, né, esses encontros têm sido muito importantes. É fundamental que nós continuemos com essa interação humana e o SEAG faz muito bem, né? Bom, eu quero também fazer uma pequena homenagem ao professor Mauri. Nós não podemos, ao meu ver, né, perder qualquer oportunidade de relembrar o quanto foi importante, o quanto é importante o professor Mauri nas nossas vidas. Aliás, nós só estamos aqui reunidos graças a ele, né? Nós tivemos a honra de conviver com o professor, né, ouvir suas aulas, seus discursos, ouvir a mensagem dos espíritos, irmão Grim, irmão Leocádio, irmã Marina, e isso sempre foi muito significativo e muito importante para todos nós. Numa das mensagens do próprio irmão Leocádio, irmão Grim, eles falaram em diversos momentos que a maior caridade que nós podemos fazer para a humanidade é a divulgação do Espiritismo. Eles dizem, não é para ter os centros espíritas cheios de pessoas, né? Temos a satisfação de ter salas cheias, não, mas é para permitir que as pessoas, mesmo de outras religiões, tenham acesso a essas mensagens, a essas informações. Muitas religiões oprimem tanto as pessoas e a religião espírita traz um alento. Ela mostra a realidade, ela mostra que não há término, né? Então é fundamental que nós continuemos fazendo a divulgação. E nesse momento eu quero parabenizar o irmão Raul, porque ele tem conseguido fazer essa divulgação, né? Esse é o terceiro livro dele e ele consegue trabalhar conceitos difíceis, né, complexos, ele consegue traduzir e ele vai conseguindo atingir outras pessoas. Então é muito importante esse trabalho dele, quero dar os parabéns. Também quero dizer que eu já conheço o Raul e a Vanilza de muito tempo, né, muitos anos, sempre dedicados, estudiosos e dedicados à doutrina, isso que é importante, né? Eu acho que essa dedicação, esse apoio que eles têm dado é importante. Não sei se os irmãos sabem, eu acho que devem saber, né? Eles têm cursos, terça, quarta e quinta, sobre a doutrina, né? Curso remoto. E além dessa divulgação que eles fazem, que é importantíssima, eles também nos ajudam financeiramente na FALEC. Com aquela mensalidade que as pessoas pagam, né? Isso tem ajudado muito, reverte uma boa parte lá para nós. E vejam, nós não vamos levar nada aqui dessa vida, né? Mas vamos levar o trabalho que nós fizermos, o bem que nós fizermos, o que nós construímos. Então, nesse momento, eu vejo que Raul e a Vanilza têm construído muita coisa ligada à doutrina, em diversos momentos, né? Que no SEAG já participaram, né? Com esses cursos lá na FALEC, e com certeza vocês receberão em dobro e em triplo. Aliás, numa das mensagens do irmão Lins, foi muito bonita. Ele falou o seguinte: cada vez que vocês ajudarem alguém, por mais que a pessoa depois seja ingrata, vocês receberão em dobro e em triplo. Vocês nunca farão uma ajuda a alguém e não terão um retorno. Terão muito retorno. Então é muito importante nesse momento. Quero muito agradecer aos dois e dar os parabéns ao Raul pelo lançamento do livro. Obrigado.
Neste momento, passamos a palavra para o professor Dr. Raul Fernandes de Oliveira, que irá proferir a palestra. Existem algumas coisas que eu não consigo fazer de forma espontânea. Uma delas é aparecer em público. Mas eu sou professor, faz parte. Então, eu tenho que contrariar e contradizer aquilo que a Irla mencionou. Eu não queria fazer o lançamento do livro, mas tanto pressionaram nesse sentido que eu disse, tá bom, vamos lá, vamos fazer isso. Eu não sou nenhum tipo de pessoa que goste de fazer coisas e perspectivas de marketing. Eu acho que aquele que trabalha não precisa ser identificado. O resultado é que deve mostrar aquilo que se chega no alcance final daquilo que a gente expressa. De qualquer maneira, agora que eu estou aqui, vamos em frente, né? Tem algumas coisinhas que eu gostaria de falar para vocês a respeito dessa construção aqui. Eu detesto palestras longas, gente que fica tomando muito tempo das pessoas. O melhor é a gente ser objetivo. Então, eu gostaria de fazer um pequeno contexto aqui sobre o livro. Esse livro aqui, ele nasce devido a uma perspectiva construcional da educação, que é a faceta fundante das ideias, o construtivismo. Então, a partir de todo esse processo, todo esse diálogo, essa construção e manifestação, inspirou em nós, fundou em nós e manifestou em nós um dever educacional nosso. Cada um de nós tem a perspectiva de traduzir tudo aquilo que a doutrina nos prontificou e nos trouxe de bom grado. Portanto, educar fica sendo essencial a todo participante da SPM. Ser um educador, ser um divulgador. E depois, quando nós temos ícones como Antônio Green, Leocádio José Correia, Marina Fidelis, e de forma material, o professor Mauri Rodrigues da Cruz, a gente não pode fazer uma coisa diferente. Ou a gente segue esse caminho, ou a gente vai ignorar aquilo do qual a gente faz parte. De forma intensa, esta obra é totalmente dedicada a esses grandes mentores. Mas de forma material, eu preciso agradecer a 3 pessoas que foram uma significação extremamente forte para que eu conseguisse fazer essa obra. A primeira chama-se Alfeu Garcia. Todas as minhas inscrições, todos os meus compêndios passaram pela mão dele. E quando ele disse sim, publique, eu fiz. Quando ele disse não, isso precisa melhorar, eu voltei e retornei a fazer alguma coisa. Foi e é meu mentor educacional. Não tenho vergonha de dizer isso. Porque materialmente me colocou no caminho que eu imaginei que nunca ia trilhar. Me fez pessoa distinta e diversa do princípio educacional. No sentido de buscar alcançar todos, que a minha voz possa chegar. A segunda pessoa é imensamente participativa em um processo de vida muito extenso que nós temos. É a pessoa que faz a revisão cuidadosa de todos os compêndios que eu tenho. A minha parceira de encarnação, a Vanilza Soares, que nesse momento divide comigo várias perspectivas de vida e várias perspectivas de objetivo também. De uma forma muito intensa, também preciso agradecer a Ana Caruso,
que foi praticamente quem definiu todo o contexto formatado e toda a ficha catalográfica dessa obra. Não posso deixar de dizer que só existe qualquer obra por alguém que desemboque através do nome o resultado, porque muitos fizeram antes. E nós só conseguimos chegar a um ponto de finalização de alguma coisa que é totalmente provisório, porque outros vieram e fizeram um grande caminho, um grande percurso. Portanto, se hoje esse livro sai, é porque eu pude enxergar em cima de ombro de gigantes, que foram todos que vieram antes, todos que construíram antes, e que conseguiram levantar um degrau para poder enxergar, quem sabe, acima da sobrancelha deles. Mas eu não posso consagrar esse tipo de informação no meu nome, e sim de toda essa pirâmide que me sustentou. Isso é extremamente significativo na minha perspectiva educacional. Outra coisa que eu acho muito importante é que, devido a gente conseguir construir alguma coisa dentro da SDE, é porque a SDE nos fez e nos formou. Ela nos gradua, ela nos intensifica. Portanto, toda a renda desta obra vai ser revertida integralmente à SDE. Nunca, em nenhuma obra que eu escrevi, eu reverti para mim alguma coisa, porque isto não faz sentido. É de lá que nasceu tudo, é para aqui que tudo tem que vir. Falando rapidamente sobre o livro, que eu acho que é melhor vocês olharem do que eu ficar querendo dizer o que está escrito aqui dentro. Esse livro nasce porque eu fiquei extremamente complexificado com o Antônio Green dizendo complexidade em toda aula. Eu disse, puxa, que raios ele está falando? Daí um dia eu disse, não, peraí, nós vamos ter que mexer nisso aí e traduzir um pouquinho, se for possível. Aí me debrucei e fui atrás de algumas questões que já me eram meio afins, já fazia parte do meu métier de estudo, de intensificação. E eu comecei a fomentar algumas coisas que podiam ser interessantes. Então, nessa obra, Complexidade, Características e Desdobramentos, existe o seguinte panorama. A complexidade é uma área de saber imensa. Ela é transfigurativa. Ela é, com a transdisciplinaridade, um potencial de mudança sem mensuração em cada um que entende e é tocado por ela. Então eu fiz uma abrangência numa perspectiva de uma dezena, porque é um número redondo, de características que podem manifestar o que seja complexidade. Existem mais de 280 mil características da complexidade, mas uma dezena que é mais ou menos significativa. São as principais, as que chamam mais atenção. E dentro dessas características, eu quis fazer uma questão de desdobrar cada uma delas para a doutrina dos espíritos e tentar entender o que Green falava. Aí vocês é que podem dizer se eu consegui fazer isso ou não, se tiverem a pachorra de ler a obra ou não. Tanto faz, uma questão de vocês. Dentro desse contexto, eu fiz uma relação evidente inicial de fundamentos para que a gente possa entender um mínimo da complexidade. Então tem coisas aqui que são relativamente significativas. Fiz um pequeno estudo e uma pequena tradução em termos de cotidiano, exemplos cotidianos, do que seria o raio laser, do que seria fractais, do que seria o salto quântico, do que seriam campos, de forma geral, do que seria comunicação e informação, e do que seria algumas outras distinções que envolvem uma perspectiva da biologia e do DNA. É essencial para a gente poder entender a complexidade desses quesitos, então eu trouxe assim como um preâmbulo, para que as pessoas pudessem entender.
Dentro desse contexto aqui da complexidade, existem várias coisas abordadas: não linearidade, dinâmica, complexidade, hipercomplexidade, que Green falou várias vezes, deu trabalho para entender o que significava isso. Além de podermos observar um pouquinho de eslética. E eslética é um conceito absurdamente intenso, e às vezes, quando o Green falava, dá a impressão que era muito simples. Mas a gente precisa entender um pouquinho melhor o que significa isso. Tem umas passagens razoáveis aqui que a gente fala um pouquinho de organização dissipativa, o que seria isso. O Ian Prigogine, que é um cientista fabuloso, ele traz, através do Prêmio Nobel de Química, uma conceituação inovadora em termos de adaptação e readaptação. É formidável o que acontece nesse contexto. Cada um de nós faz isso todo dia, só que ele descreveu cientificamente. É impressionante também, a gente pode observar. Também existe aqui Mandelbrot, que é um cientista americano da década de 70, 80. Ele um dia estava conversando, brincando com o filho dele disse assim: olha, eu tenho um problema aqui na minha lição e eu não consigo identificar o que significa um negócio chamado, como é que é? Fractus. O que é isso? Ele disse: fractus é alguma coisa que é fraturada, meu filho. Ele disse assim: isso é interessante. Ele parou de conversar com o filho, foi para dentro do laboratório dele e concebeu o fractal. É impressionante outro discurso nessa situação. Observando também uma parte de biologia que é muito interessante, chamada autopoiese. A gente vai ver Maturana e Varela, que são intensos na hora de fazer uma descrição formidável a respeito do nosso diálogo com o meio, do nosso diálogo com os preceitos da biologia, com a nossa consideração como manutenção de espécie. Por fim, a gente chega em algumas coisas que podem ser vertidas de forma específica para o livre-arbítrio. Como, por exemplo, variáveis conhecidas, variáveis desconhecidas, variáveis controladas e descontroladas. São coisas que a gente lida no dia a dia. E apesar de não conhecer esse tipo de termo, faz parte do contexto do nosso livre-arbítrio. Então eu pretendi ilustrar dentro desse compêndiozinho algumas coisas que talvez elucidem um pouco mais aqueles que tiverem a vontade de ler, que esse conteúdo traduz um pouco mais o que significa essas perspectivas do cotidiano. Por fim, como todo mundo que menciona complexidade tem que ter uma razoabilidade de conhecimento da teoria do caos, eu fiz um pequeno resumo a respeito da teoria do caos, falando sobre um outro termo que Antônio Green gostava muito de utilizar, chamado atratores, e fazendo uma explicação razoável sobre isso. Tá? Dentro dessa edição, evitei usar matemática. Eu sei que isso é descontagiante para muitos que estão aqui, né? Se eu fosse falar de complexidade para vocês e me desse um quadro aqui, a gente ia escrever 4 equações e daí ia começar a explicar o que é de uma forma intensa, mas isso não faz bem no cotidiano. Dói a cabeça, as pessoas não gostam de ir embora e eu fazer outra coisa. Como é melhor fazer outra coisa, então eu preferi não colocar essa outra coisa aqui. E disse: não, deixa o livro ali sem que prejudique as pessoas. De forma finalizadora, eu fiz um pequeno epílogo, que quem sabe traga algum contexto de reflexão a quem leu. E trouxe 2 anexos que eu acho que são importantes para muitas pessoas que, volta e meia, têm uma dúvida muito intensa sobre uma é física quântica, dualidade onda-partícula. Tem um ensaiozinho bem, desculpe o termo, água com açúcar, para que as pessoas consigam tomar bem. E eu marquei um ponto aqui na transdisciplinaridade que Basarab Nicolescu manifestou em questão de níveis de realidade, que eu acho que não é assim, e eu acho que tem que ser revisto, e eu tento fazer uma explanação a respeito disso aí. São 2 anexos que quem tiver vontade lê, quem não tiver vontade pula e vai embora. A principal estrutura
estruturação desse livro é que cada capítulo não precisa ser lido na sequência com todos os outros. Eu posso ler um, paro, depois de 5 anos eu pego o livro de volta. E assim a gente vai significativamente fazendo alguma coisa. Mas de uma forma astuta, o professor tem que ser astuto, não no lado pejorativo, e sim no lado estimulativo. Cada vez que vocês pegam um capítulo que vocês leram 5 anos atrás, lá diz assim, olhe naquele outro, naquela página e relembre o que é isso. Confesso a vocês que deu um baita trabalho fazer isso dentro do livro, mas fiquei satisfeito. Foi bom. Por fim, de uma forma bem significativa, cada vez que a gente tem uma perspectiva de ler um compêndio, qualquer que seja, o autor espera que quem leia viaje no livro, para que o livro leve um roteiro que seja o mais salutar possível. Porque parte é o estímulo do autor, e grande parte é o estímulo do viajante. Por isso a capa é esta. Esta foto, ela foi tirada numa viagem pela digníssima esposa, quando nós estávamos prestes a um entardecer, e ela tirou a foto e disse, olha, o que você acha? Eu disse, bonitinha. Depois de um certo tempo, ela ficou um ícone, vai ser espalhada por uma diversidade enorme. Porque é uma viagem. E eu espero que vocês tenham vontade de viajar. Se quiserem, estejam à vontade. É uma viagem compartilhada. Críticas e sugestões sempre estão abertas para a gente poder melhorar aquilo que a gente faz. Isso aqui é uma fotografia que congelou. Já é ultrapassado, porque no momento que eu bati o ponto de se chega aqui, tá bom? Não foi estagnado no tempo. Merece outra revisão já. E mais outra, e mais outra, e mais outra, e não adianta eu ficar falando aqui porque a gente vai ter que revisar constantemente. Mas enfim, é como um retrato, dá para vocês verem aquilo que a gente quis grafar. Tá aí. Tem cada um de alguns de vocês ali dentro desse livro. Não digo de todos, porque alguns em particular me trouxeram inspirações que me fizeram escrever partes específicas do livro. Vocês não sabem. É bom que não saibam. Tá bom, chega de encher a paciência de vocês. Vamos fazer outra coisa que talvez seja melhor do que ficar aqui me escutando falar. Obrigado pela paciência. Informamos a todos que o livro Complexidade está disponível para venda no pátio coberto dos fundos e que o seguinte professor Raul estará gentilmente autografando. Nesse momento, desejando uma excelente noite, convidamos a todos os presentes para a confraternização na sala ao lado.
Música